para você como que você tem uma renda passiva de R$ 1.000 por mês, mesmo sendo iniciante. Bom, para ficar fácil para você entender, eu fiz uma tabelinha para a diferença entre CDB, LCA ou fundos imobiliários. Então aqui eu trouxe primeiro, né, a parte de valor mínimo para aplicação. Então quanto que você precisa pôr para você iniciar ou ter uma unidade, né, de um CDB, uma LCI ou um fundo imobiliário. Então primeiro, CDB a partir de R$ 1. Então aquele dinheirinho que está na conta, que você não está fazendo nada, coloca no CDB, coitadinho, deixa ele render alguma coisa por mês. Então o CDB tem a vantagem de ser o valor mínimo muito pequeno. A LCA ou a LCI, você já tem que colocar geralmente R$ 1.000 por mês. Tem alguns lugares que são 5 mil, 10 mil, mas aqui geralmente é R$ 1.000 por mês, tá? A média entre os bancos. No fundo imobiliário eu coloquei R$ 100, por que R$ 100? Porque cada fundo tem um valor mínimo para aplicação. Mas para ficar mais fácil, geralmente eles começam com R$ 100 por mês. Agora a gente vai para a parte de imposto de renda. Então o imposto de renda hoje é aquilo que o governo vai lá e toma de você, infelizmente, e nos investimentos ele acaba tomando também. O CDB, ele acaba sendo mais custoso, ele paga muito imposto de renda. Então ele paga 22,5% a 15% de imposto. Então acaba sendo muita coisa que você, investidor, acaba pagando. Você fala, meu, Renato, não aguento pagar mais imposto, mas toma essa pedrada que você vai pagar um pouquinho mais de imposto também. Né? E a LCA, ela já paga zero. Você não paga imposto de renda por conta daquele benefício que eu contei para vocês. E o fundo imobiliário também não paga imposto. Quando eu me refiro a quê? Refiro a pagamento de renda mensal. Então ele também não paga imposto de renda. Agora a gente vai para a questão de risco. Né? Qual que é o risco dele que você tem? CDB e LCA, muito simples, baixo risco, não tem nem como a gente discutir isso. E fundo imobiliário, por ser um investimento ligado à bolsa de valores, ele acaba tendo um risco muito maior, porque todo mundo está vendendo, comprando ali ao mesmo tempo, isso vai mexendo na cota R$ 100 e isso pode atrapalhar você. Mas essas são as principais diferenças entre CDB, LCI e fundos imobiliários. Agora vocês devem estar se perguntando quanto que eu preciso pôr para eu ter meus R$ 1.000 todo mês na minha conta, ou se eu precisar resgatar, né? No caso CDB, LCI e LCA, ele não cai diretamente na sua conta. Já o fundo imobiliário é como se fosse um imóvel, todo mês ele vai, geralmente todo dia 10, ele vai pingar na sua conta como se fosse ali um aluguel de um imóvel. Né? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês quanto que você precisa ter em cada uma dessas opções para te render R$ 1.000 por mês. Bom, eu trouxe para vocês aqui os valores, quanto que você teria a ter em cada uma dessas aplicações para você chegar ali nos R$ 1.000 por mês, como eu comentei no vídeo. A gente tem uma facilidade muito grande hoje. Por quê? Porque a taxa de juros está muito alta aqui no Brasil. Então fica mais simples você conseguir ali esses R$ 1.000 por mês com menos dinheiro. Né? Então, vamos lá. Quando a gente fala do CDB, o CDB, você só precisa ter R$ 105 mil, tá? Por quê? Porque eu considerei uma taxa de juros a 14,65, um imposto de renda de 20%, que é para um ano, né? E a gente chegou ali em R$ 1.000 por mês. Então, se você colocar R$ 105 mil no CDB, você vai ter em média ali R$ 1.000 por mês. Agora, quando a gente parte para uma LCI e para uma LCA, ela é um pouco menos. Por quê? Porque ela tem aquela vantagem que eu falei para vocês, que não paga imposto de renda. O famoso, o governo não vai tomar um pouquinho do meu dinheiro. Então, ele já pula de 105 mil para 95. Renato, é só R$ 10 mil de diferença? Vale a pena eu imobilizar meu recurso por 9 meses? Depende. Isso depende de você que está me assistindo aqui hoje. Se você não precisa do recurso, eu prefiro. Então, isso depende de você. Então, por exemplo, se você pensa em utilizar ali no curto prazo, comprar um imóvel, comprar algum carro, comprar alguma coisa antes de 9 meses, vai para o CDB, vai tranquilo, não se preocupa com isso, tenha liberdade, né, de resgatar o valor a qualquer momento. Se você não tem, vai para uma LCA, uma LCI. Qual que é a diferença deles aproximadamente que eles te dão ao mês? Né, a diferença ao ano que eu ganharia mais estando no CDB ou numa LCA. É muito simples. Hoje a gente está falando ali de 1,5% a mais. Então, se você aplicou R$100 mil no CDB versus LCI, você vai ter R$1.500 ali de diferença em um ano. Tá? Então, é uma diferença pequena, mas se você não pensa em utilizar o valor, é melhor você ter 1.500 do que não. Nos fundos imobiliários eu coloquei uma média de 85 mil a 90 mil, por quê? Tem muitos fundos que estão pagando 1%, 1,20%, 1,30%. Então, eu trouxe uma média ali que de 85 a 90 mil acaba sendo mais interessante. Aí você pode decidir qual dessas opções ali você quer dentro da sua carteira. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, qual opção eu escolheria, por exemplo, o meu perfil.
Qual a melhor opção para mim, Romeu? É muito simples. Antes, eu queria te fazer 3 perguntas para você responder aí na sua casa qual que é a melhor opção para você. Primeira pergunta, qual que é o meu perfil de risco? Eu aceito perdas ou não? Essa pergunta vai matar a nossa aula aqui hoje, tá? Porque se você aceita risco, você aceita oscilação do investimento, você aceita perdas, então você vai para o fundo imobiliário. Se você é um investidor mais conservador, que não aceita ver os valores indo para cima e para baixo, então vai para um CDB ou uma LCI. Segunda pergunta, eu preciso utilizar esse recurso? A gente fez um estudo que, em média, as pessoas deixam o recurso parado 2 anos sem utilização. Então, se você não pensa em utilizar o recurso curto prazo, comprar alguma coisa, um carro, pagar uma viagem, fazer alguma coisa, você pode colocar uma LCI, uma LCA ou um fundo imobiliário. Então, isso é super importante. Pensa aí, você pensa em utilizar esse recurso ou não? Se você não pensa em utilizar uma parte do valor, se você tem 100 mil reais para aplicar e você não pensa em utilizar, por exemplo, 20 mil, 30 mil reais, você joga no CDB. Ah, Renato, os 50 mil eu posso deixar por um prazo maior. Então você vai para uma LCI, uma LCA que ela vai te atender super bem. Não, Renato, desses 100 mil eu preciso só de 20 mil para uma reserva de emergência, depois 30 mil eu vou utilizar daqui 9 meses e o restante eu posso deixar a longo prazo. Então você pode trabalhar com os 3 produtos, né? Você não precisa eliminar, não, esse aqui não é bom, esse aqui não é bom, enfim. Então você pode fazer essa forma. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula hoje. Eu peço para você, curte, comenta, né, se inscreve no canal, me ajuda para poder continuar trazendo esse conhecimento de investimento para vocês. Então eu vejo no próximo vídeo vocês do Investindo Juntos.